corte. De toda sorte, aí vamos lá. Esse amigo da corte ficou guardado aí pra gente, para abusar de se revolver lá com o latim dele. Pra gente inventar onde é que vai... Prazos e atos processuais. Na verdade, tem um monte de coisa, gente. O que a gente lembrar aqui, a gente vai falar. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem lá também na CLT, regramento, que é, se eu não me engano, um capítulo específico, um título que fala dos prazos, dos atos e prazos. Só que dos a gente ainda usa bastante, né? Mas aí o que a gente vai ter aí? Que eu me lembre assim rápido, não sei se a gente colocou todo mundo aí, mas a coisa do ato prematuro, que a gente dizia que não ia conhecer, porque o ED chegou antes, agora a gente vai, pelo menos assim, se a gente for observar o regramento, então o ato prematuro não tem mais sentido. Isso para a segunda instância é muito importante, né? Que é aquela questão, interpôs o recurso antes da intimação, era até considerado... na admissibilidade que a gente fazia antigamente, né? Depois do regramento novo, não, mas na admissibilidade que a gente fazia lá no primeiro grau também, porque a gente dizia, não, é prematuro. Chegou cedo demais, pode seguir. Ou um ED, né, que a pessoa... Isso. Né, no caso da gente. Fazia interposição de EDs, falei, não, é prematuro, mas agora não. O negócio da contagem dos prazos, gente, é que eu fiquei fantástica, como diria o Matuto. Dias úteis. Contagem dos dias úteis, e ele diz, para fins da lei, o feriado também será o sábado e o domingo. É bem interessante. Essa é uma alteração relevante, digamos, né? Bastante. E nem a história das férias do final do ano também, né? Do 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos, né? Que é as chamadas férias dos advogados. Eles falam até nos comentários, foi uma conquista da categoria. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, suspensão dos prazos, que na verdade é diferente de fechar as portas. Porque uma coisa é a gente dizer que a CLT faz o regramento, ou então que a Justiça Federal tem lei própria e que nós temos o recesso. Não se confundem, pelo menos foi a leitura que eu fiz. Porque eu conversando com um colega, ele falou assim, não, Renata, a gente tem lei própria. Eu disse, certo, mas a lei própria manda fechar as portas do fórum. Aqui diz que os prazos estarão suspensos. Posso fixar prazo sob pena de o que eu quiser. Levar uma chicotada, mas está suspenso o prazo, não corre o prazo. Então, do 20 de dezembro ao 20 de janeiro. Mas o artigo diz que funcionará. Quer dizer, funcionará. Mas não pode fazer audiência, né? Aquela coisa. Verdade, que a gente já tem aplicado, né? Poder, a gente vai poder tudo, mas assim, continuar podendo. Mas o fato vai um espaço de discussão. Porque uma coisa é a lei que diz que a gente fecha no recesso, e realmente fecha, inclusive, o expediente forense. Outra coisa é dizer que de 20 a 20 não corre prazo. Mas eu tenho a impressão que com a reforma já do Judiciário da Constituição, já esse caso de fecha, não fecha mais, né? Porque não tem que ter os plantões. Então, isso deixou mas de isso acontecer, traz pra gente, Lu, um outro problema, porque... Com os plantões, isso. O atendimento está, independente de estar fechado, aberto, mas olha, no mundo, vamos lá, para o mundo da gente, do curso formal de um processo, é tempo morto. Porque às vezes a gente precisa praticar. Tudo bem, os atos secretários a gente pratica. Então, aí a gente vai analisar isso, assim... É importante, é uma conquista importante, é tudo mais. Só que eu penso que a tendência é a gente começar a coincidir determinados prazos com esse. O legislador começar a coincidir. Então, já que de 20 a 20 não tem, então de 20 a 20 não atende, de 20 a 20 volta a férias coletivas. Porque, veja, a gente está indo atrás de coisas que padronizem mais, né? Quando a gente falou lá no começo, aquele exemplo de que os entendimentos começaram a oscilar nas jurisprudências das turmas de tribunal. Eu presenciei isso quando era servidor lá no TRF e brinquei até aqui que dizia, mas doutor Petrúcio, essa sua câmara de gás, quando o senhor sai de férias, salva todo mundo. Porque era histórico lá, eles tinham um entendimento muito pró-iniciação. Se eu não me engano, a formação na época era doutor Francisco Queiroz e doutor Paulo Roberto, que é de Maceió, e eram bem fazendários, assim. Ele era o menos, né? Era o mais soft, mas ainda assim era. E aí acontecia isso. Quando convocava, entendimento que às vezes acontecia de convocar 2, né? Coincidia a férias de 2, aquela mesma turma, porque é o órgão, não era o doutor Petrúcio, não era a doutora Joana convocada, era o órgão, segunda turma do TRF, que julgou o mesmo processo de índice, sei lá, 2386 seu e 2386 seu. E o advogado ia ter que explicar que naquele dia a turma decidiu de um jeito, na outra semana de outro. Então, às vezes, a gente está vendo um reflexo no sistema do mundo de dentro do processo que pode ser também da estrutura de organização. É por isso que, depois, acho que fez uma resolução do CNJ, não me lembro, que evita de se tirar férias na mesma turma a maioria, né? Entendeu? Evitar de tirar férias, não é isso? Para que a composição majoritária da turma, para evitar justamente essas... Que é o ideal, né, só que aí também tem esse outro lado. Às vezes alguém está vencido, a turma. Aí chegou outro que... A posição... Titulares. Exato. Para que é isso que ela está dizendo, que é para a posição da turma permaneça e não haja essas discrepâncias que realmente complica. Fica a negócio posição é do complicado. colegiado, a rigor, né? Do Enfim, colegiado. aí sei que a gente tem...
Já teve caso, e isso gera realmente essa coisa bem estranha. Se existir algum entendimento que alguém fique vencido e chega alguém para aderir àquele entendimento, muda também. Porque se for 2-1, determinada matéria, 331, suma 331, uma época aqui tinha só uma turma que dizia e outras não, e as outras todas diziam que em relação à administração pública, estou falando. E aí, mas alguém ficava vencido, aí chegava a outra pessoa, mudava o julgamento. O mesmo julgamento que o município recebeu num dia, a mesma turma, na verdade, recebeu outro diferente. Então, é importante, mas às vezes acontece, de alguém que está vencido receber. Às vezes existe, eu não sei, porque eu não vivo nessa rotina, mas às vezes existe essa coisa, né? De quem chegar também permanecer, às vezes, naqueles entendimentos, ressalvar e permanecer em prol do colegiado. Mas o fato é que, na hora em que a gente distribui essas saídas, que, notem, não é de processualística, é de organização judiciária, a gente mexe, interfere no mundo do processo. Aí tem lá no 218, serão realizados os prazos previstos por lei, contagem do prazo em dias, e computar-se-ão somente os dias úteis. Ele vai expressando embaixo o que é que são os dias úteis. Depois fala da suspensão no 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Aí, ressalvadas as férias individuais, os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, auxiliares da Justiça, exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. A gente está lá. Agora, prazo não dá para fixar nem cobrar. Ou não? Não, a gente vai ver lá embaixo, se eu não me engano. Isso. Aí, durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessão de julgamentos. Num desses que a gente... A gente tem norma na CLT, né? Tá lembrada que a gente tem uma norma que diz lá, horário, inclusive, os atos farão de 6 às 20 horas. Isso. E aí eu lhe pergunto, o que é que a gente vai aplicar? Porque a CLT tem regramento. Que sistema é esse que a gente vai construir junto? Porque, na verdade, o regramento tem na CLT dizendo que o seu avaliador, inclusive se o juiz autorizar, entre lá, 20 horas da noite, pode até depor do horário se o juiz disser que ele vá. Então, assim, na verdade, a CLT diz. E aqui já não precisa mais de autorização do juiz para cumprir. Ele diz, né? Ele mas em compensação, lá na CLT, a gente tem essa vantagem, aspas, de dizer que pode ser, inclusive, dia de sábado. Ele diz lá, de 6 às 20. Tem um artigo aqui, é porque eu tive dificuldade de trazer eles isolados, aí está no Vademécum. Então, e aí? Essa é a pergunta para a gente, porque a gente vai construir isso, gente. Isso não está posto. Veja, a gente conversou um pouquinho aqui sobre sistema e sobre hermenêutica, e a gente vai tentar dar um mínimo de alguma racionalidade nesses procedimentos, porque a gente está tratando de procedimento. São atos e prazos processuais. E nós temos o processo de trabalho que não é omisso em algumas questões relevantes, como, por exemplo, esse curso dos prazos, que não seja restrito só aos dias úteis. E aí a gente faz o que com isso? É isso, esse é o ponto. Então, na verdade, isso vai interferir na nossa rotina do dia a dia, porque há quem aproveitar irá pedir o CPC. E a parte a quem aproveitar irá pedir a CLT. E aí a gente faz o quê? Não pode dar as costas e ir -se embora. A gente vai ter que dizer alguma coisa. E como a gente vai resolver? Se for pela regra tradicional 769, 15769, ele vai dizer que CLT regra. Só que aí é que tá, a gente vai ficar na casuística, né? A gente tem que ver o que é que realmente a CLT diz. E, de repente, será que a gente pode recortar o pedaço que diz que precisa da autorização para depois das 20 horas com o pedaço que diz que não precisa mais? Aí vira o Frankenstein. Então, a gente precisa ter assim, uma coerência desse sistema. Se o sistema que a gente vai ficar é com o da CLT, então a gente vai dizer que os prazos não são mais, continuam correndo, que não tem essa história de dia útil. A gente vai considerar que está comunicado o prazo, a gente vai considerar... Entende? Agora, isso é algo a construirmos. A gente não sabe ainda e a gente vai depender também do que for acontecendo em sede de recurso. É importante, na base, a gente construir isso, porque a gente vai precisar revelar o que a gente decidir. Aquele negócio que eu disse que eu tenho trabalhado fortemente para não fazer sítios só entre parênteses os artigos, a gente precisa ser mais forte nisso. Se a gente vai adotar a sistemática que está prevista de contagem de prazo da CLT, então a gente vai dizer. Até porque a parte tem direito de saber, que eu estou dizendo a ela que o prazo é de 8 dias corrido e que caiu na terça-feira de carnaval. Sinto muito, perdeu o bloco. Vai ter que ir lá. Levar o bloco não, achou o bloco, perdeu o prazo, né? Eu acho que eu ia estar... Agora eu estava desempregada, eu acho que eu estava nessa lógica aí. Mas, enfim, o fato é que
A gente precisa revelar a parte, até porque ela terá o direito de discutir, de chegar aqui e dizer assim, não, olha, doutor, eu queria ter tido o prazo do CPC. Aí a gente vai depois pensar assim, mas ele ficou com medo, ele usou foi o da CLT e veio discutir aqui que era aplicável do CPC, mas não teve mais prejuízo. Pode, mas e o ato da secretaria? Você está na carteira lá da secretaria, está digitando uma notificação que vai sair no diário eletrônico do sábado. Não circula, né? O DJT. A gente não pode botar no sábado. Só que só conta. E aí, se ele parar de circular, a gente já entendeu, né? Que a contagem vai ser para o CPC. Mas se ele ficar circulando, o que a gente vai fazer? Não, então é a da CLT. Porque a gente circula o DJT, salvo engano. Aí eu não estou nem falando só da sentença, eu estou dizendo lá. E isso vai... Aí toma MS. Bem lembrado, toma MS. Porque vai recorrer como? O juiz já disse, não, venha não. MS, dane-se MS. Não, mas é isso que eu digo, a gente precisa ter uma conversa nessa construção para nem chegar num Frankenstein, nem chegar numa coisa que não é fundamentada. A vara vai ter que ter um direcionamento, né? Vai ter que ter uma coerência nessa condução. Talvez saia uma resolução, né? Como acho. Quando é uma reforma grande. Eu acho até que é interessante. Na verdade, no final das contas, a gente sempre ter prazos mortos nos processos. A gente chamava de tempo morto nos processos, que era o tempo que fazia com que o processo durasse mais nas instantes. Mas durar muito mais vai se a gente adotar uma coisa e com 2 anos voltar para a gente começar de novo. Então é melhor que ele me diga que são 8 dias sendo úteis e viraram 10 ou 12, do que eu querer apertar. Na terça-feira de carnaval venceu o seu prazo. No primeiro dia o senhor vem aí, avia o recurso e quando ele entrar com o MS volta tudo de novo. Então 2, 3 meses na frente, né? Enfim, celeridade, às vezes eu digo isso. Gente, celeridade não é marcar a sentença com 10 dias. Às vezes é esperar mais 1 mês ou 2 e a gente já saneou tudo, evitou eventual alegação de nulidade. Consenso, não sei. Mas é isso, né, Lu, em termos de atos. Aí esse, de repente, vocês guardam aí para marcar um xizinho aí no porque a gente agora não vai ter a solução. A gente vai ter que refletir, como a gente disse, a gente está com tempo, só entra em vigor o ano que vem, e a gente vai refletir o que realmente importa para a nossa realidade e o que não, né? O que realmente vai ser trazido para a gente e o que não. Então, a gente tem algumas... A gente conversou em cima disso, mas como ainda tem todos os módulos, 7 módulos de curso, a gente está debatendo. É só realmente para dar uma reflexão aí. É isso, é para problematizar. Compartilhe, Marcelo. A gente precisa que vocês digam, porque, na verdade, para a gente também foi uma construção de problematização. Passou o feriado toda debatendo. 7 de setembro foi produtivo. Ainda bem, se a gente ter demorado a estudar, pelo menos deu uma estudadinha agora, porque, né, senão a gente acaba esperando o mundo da prática para resolver as coisas. Então, a gente precisa que vocês digam coisas também, porque vocês estão atuando no dia a dia, né? Diga aí, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, esse aí, doutor Marcelo, viu? Eu vou ter que fazer o elogio de novo. Você não tinha chegado, ele fez uma pergunta essencial para a instrução do a pessoa que se diz eletricista. Daí ele não, disse... aí a gente conversando aqui, Marcelo trouxe uma problematização. Aí disse assim, eu recém-chegado desse trabalho ali, sei que todos são excelentes nas carteiras onde estão, mas aquele ali eu posso dar o depoimento, porque ele ainda trouxe a perguntinha. Doutora, pergunte se ele lê. Planta de eletricidade. De eletricidade. Aí eu, eita, me lembrei, né, que lá na eletrotécnica o pessoal tem as plantas de eletricidade, né? Marcelo, ótimo. Pronto, aí o bichinho não lia, não sabia nem que existia planta de eletricidade. Era um desvio de função. Aí sempre eu conto a história. Ele assim, queria ser eletricista, o bichinho não sabia ler a planta. Eu não sabia que ele estava no gabinete, aí agora já está feito o depoimento público. Desenroladinho, viu? Enfim, mas o fato é que a gente quer que vocês digam alguma coisa. Diga aí, vá, conta sua história. É isso. Isso é que eu tenho medo. A questão lá da discrecionalização é mais fácil para a tese, porque não tem regra da CLT, então aparentemente vai ter que se usar. Traz em bloco e a gente dá um jeito de usar rápido. Se usar para seguir como está tendo incidente. E outra coisa, já que a proposta que irradia em existir um incidente desse é dar vez a alguém de falar alguma coisa, talvez eu estivesse errada no cito sócio entre parênteses os artigos. Entende? Eu tenho que rever essa minha postura. Isso não significa atravancar o processo. Na rigor. E aí a gente traz o instituto e dá uma, digamos assim, imprime uma celeridade diferenciada. Agora, recortar, por exemplo, atos e prazos, eu acho complicadíssimo, porque eu vou sapecar. Atos e prazos, a CLT diz como é, então, está dito. Não, como é que a gente vai fazer? O povo que leva esse serviço, todo mundo aqui tem rito que levar próprio, casa, né? Um servicinho para fazer no DJT do final de semana. Eu estava aqui cascavilhando, não achava. Achei o artigo que foi, como é o teu nome?
Carol, é o seguinte, o 212 que diz, os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Serão concluídos após as 20 os atos que já se tiverem iniciado antes, aí, beleza. Aí, parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados e dias úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo, observando-se o artigo 5º que fala da privacidade, intimidade, etc. Então, quer dizer, aqui diz Mas aí que tá. independente de... Aí eu A gente vai volto a recortar? CLT. Não. É melhor deixar o caso a se juiz dizendo, pensar. vá, meu filho, entre na Agora, casa que é dele. bom danado desse parágrafo, eu gostei. Olha, tá vendo? Ela quer recortar o parágrafo. Gente, é o seguinte com ela, viu? Mas assim, não vai Parágrafo. ser bom, não, porque como ele fala em dia útil, realmente a gente tem que ter tá esse cuidado. A gente tá se que o construindo prazo reciprocamente. dia útil prorroga bastante. Bastante. Né? Agora, qual é meu medo? Não vamos usar o dia útil, não. Aí causa lá um prejuízo, como o bloco do... Que ele foi pro bloco e perdeu o prazo, que você disse aí. Em MS. E aí? você- Nulidade, não sei o quê. Né? Então, Não, assim, mas aí é que tá, é isso. tem que ter um regramento definir, pra é isso. definir uma linha. Se vai dizer que sábado não conta, que o rapaz tá lá, direito à integração, a família dele, o advogado à parte, pronto, tá certo. Mas a gente precisa ter um norte. E negócio de recortar também, eu acho que não é... Que é bom, é. Ó, tu dá as 24 horas da exceção e quer recortar o parágrafo, rapaz. Presta Sim, atenção. gostei desse. O oficial é ótimo, vê, que às vezes ele tem dificuldade, né? De cumprir, tem que voltar, autorizar, isso aqui seria ótimo, mas realmente vamos se Agora eu vou cumprir. dizer, esse mulher, esse assim, fluidozinho, é tão bonzinho, porque eu tenho medo do que vem. Mas enfim, Não, a gente vai ter que manter o assumir rito, o nosso gente. papel, lembra quando a gente falou no Nosso começo? rito é especial, causa alimentar, papapá, vamos manter, né? Nossa formação histórica de sociedade é uma sociedade que volta e dá as costas, né? Delega completamente aquela história dos representantes, dos grupos que começam a fazer uma influência política. Política no sentido científico da palavra, né? Não vamos... Mas assim, nem sei se eu entendo o sentido científico, mas diga assim, não é pejorativo esse sentido que eu estou falando. Então, se a gente, enquanto grupo social e enquanto grupo profissional, a gente pretende, então, que a gente também vá lá influenciar no momento de fazer uma redação como essa, porque é muito complicado que as coisas corram sem pessoas que estão na prática do dia a dia do processo de trabalho. Por isso meu receio, às vezes, a gente fala assim, não, um novo código ou um código de processo que realmente seja amplo. Às vezes a gente, com muitos regramentos, a gente fica, eu vinha falando isso no carro, a gente fica tentando cercar galinhas. Foi um professor até que falou isso, acho que 15º, Luiz. Fica tentando cercar as galinhas, sempre fica a galinha do lado de fora. Vai ter sempre hipótese que a gente vai precisar preencher com a situação de hermenêutica e de lacuna. Né? Aquele sistema que se dá o giro e se completa para atender a jurisdição. Mas quanto mais a gente supor hipóteses de aplicabilidade, mais elas existirão. Esse é o princípio do toque, eu acho. Para quem tem CRM, fica conferido. Até... Se eu também tivesse pessoas daqui, eu faria. Mas eu acho que nós nos disputamos na elaboração, eu digo nós, os juízes do trabalho, a área trabalhista. Nós não temos notícia de acompanhamento da ANAMAR, nem das associações, quando dá na gestação desse CPC. Não, mas teve manifestação formal. No finalzinho, Sabe qual foi o aperreio? Eu acho que aquele artigo 15, quando botou o nome trabalhista ali, disse que o povo correu. Foi. foi fazer tentando tirar aquela faca ali, mas Não, no trabalho não, durante... Manifestação, né? Olha, vamos lá então. A Luciana já está fazendo sinal ali para mim. Não, vamos lá. Tô com- Aí a gente fala aqui, especificando o que a gente já conversou, né, do 216, fala da questão dos feriados, a definição do feriado, para efeito forense. As férias do advogado. Isso a gente já assim, passeou aqui junto. Esse aqui eu achei interessante botar, que na procuração tem que ter o e-mail agora, como se fosse um requisito de forma. O endereço eletrônico, a Endereço exigência eletrônico, agora. tá escrito né? lá no artigo E continua 287. aquela: o advogado não poderá procurar sem ajuização sem procuração, exceto casos urgentes. E aí, na procuração, e-mailzinho. A triagem inicial vai ter uma nova. Né? Um novo requisito para olhar triagem. se tem Quem e-mail ou fica não. com a caixinha de triagem da inicial? A petição inicial deverá vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado eletrônico e não eletrônico. Aí tá aí. A gente achou interessante, já que a gente está querendo fazer por televisão, né? Vai chegar na videoconferência. A gente colocou aí que os autores estão chamando no momento de requisito formal. Que, na verdade, em sendo uma situação de forma, a gente intima, eu acho, né? Manda regularizar, quer dizer... Não sei se vai ter alguém que vai dizer que não. Mas o fato é esse, é que tem que ter o endereço eletrônico. Não cabe mais muito desdobramento, é só pela situação que está posta, está escrita.
O valor da causa que a gente tinha referido lá no começo, que não tem mais a questão da impugnação, né? A gente vem também em matéria de defesa. E que a gente tem regramento Isso próprio. Isso é que a gente tem, né? Não tem a lei que fala que a gente o mesmo diz... 584/70, parágrafo 1º, que ela diz que tem que ser em razões finais, até ele geralmente argui na contestação, e a gente diz que já que não foi reiterada nas razões finais... No caso da gente dizia, inclusive, que quando vinha sem o valor, a gente mesmo fixava, não é isso? Quer dizer, nós fixamos, vamos falar no presente, né? Parece até aí que... não muda não, né? De alçada, exatamente. Que então, nunca se vê, né? Isso. Não, ninguém... Até porque eles esquecem de impugnar, de reiterar a impugnação, que na verdade seria não reiterar, de fazer nas razões finais. Mas alguns, né? alguns renovam, mas eu digo que mesmo assim não tem condição. Porque eu já fixei antes. E aí ele não vai entrar com recurso, geralmente não entra, né? Mas aí nesse caso, a gente vai dizer de novo, né? Bem-vindo processo civil, porque a gente já tem. E eu penso que a gente não deixava também de conhecer por essa questão do 261, que vinha peça apartada. Não. Isso aí é mais para a prova de concurso, o pessoal bota, né? Bota essa coisa do 261. Mas, enfim, o fato é que chegou agora e está lá posto desse jeito. A matéria vai ser debatida em defesa, vai ser corrigível de ofício. E não há mais um incidente de impugnação ao valor da causa, como era no 261, apartado e tal. E uma coisa que eu achei interessante também é que, mesmo nas ações indenizatórias e dano moral, não tem mais aquela história que o juiz diga quanto é, não. Ele diga lá o valor pretendido, deverá indicar. Que até eu fiquei pensando, ele deverá indicar e ele não indicando, a gente volta para cá, o juiz diz desde o começo, porque a gente não dizia, né? Não, se ele dissesse assim, o valor estimado e lançasse um valor global lá embaixo, a gente não aí dizia. Aí ele vai ter que emendar, né? Se ele não disser, porque ele diz um valor de dano moral a critério de Vossa Excelência. Aí você fica, ai meu Deus, eu quero 1.000, 10.000, 100.000, né? Que a critério... da gente, eles normalmente lançam, né? Um valor, mas no às processo vezes civil, dizem ter lido já muita a critério. Bota o valor base, né? O valor base, mas pelo menos está indicado. O duro é assim, dano moral a critério. A critério é complicado. E realmente eu acho que tem que ter mesmo, porque de repente a parte não diz e você lança um valor lá em cima que ela até... Eu nem pensava nisso que eu ia ganhar tanto. Vê? Quer dizer que você está julgando, né? Muito além da expectativa da parte, é complicado, né? O valor da causa constará da petição inicial ou da defesa na reconvenção. Aí embaixo, na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. E lá embaixo ele fala do arbitramento do juiz. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento, agora ele fala o I, né? A conjunção I. O valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento de custos correspondentes. E que dessa leitura aqui, na verdade, não fala da coisa de quando vem sem o valor imputado. Então, talvez a gente ainda volte para aquela ideia da emenda inicial, dele ter que indicar qualquer que seja o valor. Não é isso? Ainda é emenda. Porque no caso da gente, não. No caso da gente, a gente diz, né? Na lei própria, a gente diz. Lá diz que o juiz dirá. Aqui não. Aqui só se a gente precisar arbitrar para corresponder. Porque aqui diz assim... Aí a gente mandaria a emenda. Sim. Talvez o protesto retire, o protesto ou o agravo. Do arbitramento, no caso, hoje em dia, se a gente proceder na 5584, a gente vai para essa hipótese do protesto. Nesse caso aqui, da recorribilidade, ele não é expresso. Ele só em seguida que o réu poderá impugnar em preliminar contestação, que é aquela história de cima, né? O valor à causa sob pena de preclusão. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, complementação de custos. O tom da redação é meio de recorribilidade, mas se trouxer prejuízo, MS. É que lá tem realmente essa importância por conta das MS custas. Agora é né? A questão das custas para evitar de bula. Nós já não temos esse problema, porque tirando os 2 salários mínimos, né? Sendo além dos 2 salários que é o problema do recurso, a gente não tem. Então, quer dizer, o valor da alçada não se confunde com o valor da causa, vice-versa. A não ser que a gente tenha desdobrado aí, mais adiante, aquelas nossas competências que estão além. Sim, exatamente. Pois é, o problema lá final, né? Previamente, exceto se for agora sem judiciária, que eles, nesse ponto, abriram, que é aquela questão do acesso à justiça, realmente eles estão regulando bem, digamos assim, explicitamente a questão da assistência judiciária, que eles evoluíram nesse aspecto aqui. Foram abertos. Né? Acho que é isso, gente. Acho que a gente pode ir mais adiante. Bom, essa parte agora é o seguinte, semana que vem, o doutor Sérgio vai estar aqui. Vou logo dizendo, que eu acho que é essa que vai aparecer. Aí, assim, o que a gente... Porque, veja, mesmo essa outra coisa que ele vai ser bombardeado de perguntas e vai dizer, doutora Renata, estão sendo aqui mandada. Pode dizer, até porque, veja, ele é que é doutor em processo.
Eu estou como juíza do trabalho. Ele é doutor. Então, mas assim, essa coisa que a gente está conversando mesmo, aí surge aqui a questão da recorribilidade. Eu não tenho segurança de dizer porque eu estou falando por essa leitura aqui, mas pode ser que a gente andando no código exista algum artigo que remeta. De momento e de cabeça eu não lembro, e não lembro de ter passado por essa leitura. Por isso que a gente está dizendo, a gente está ferramentando vocês para vocês irem ter uma simpatia pelo código e dar uma paquerada com ele lá, cada um. Né? É aí, que não caso, é bicho de sete cabeças, né? Estou logo justificando, porque se alguém já ouviu alguma outra coisa sobre isso que vai aparecer, que eu acho que é tutela provisória que vai entrar agora, a gente vai dizer assim, gente, semana que vem, doutor Sérgio, vai ser um módulo ótimo, vocês tirem muita dúvida com eles. É isso, tutela provisória, porque mudaram o nome tudinho. E fizeram uma sala. Eu vou dizer, essa parte do código eu achei muito ruim, ela não eu posso contar clara. como foi. É a primeira vez que a gente se encontrou, semana retrasada, a gente lendo assim, aí Luciana, e esse negócio, eu disse, menino, isso é muito simples, só mudou o nome. Aí eu dei a minha explicação, que eu achava. Não, e eu assim, apavorada, olha, eu só não gostei daquela parte, eu tô preocupada. Eu tenho esse hábito, entendeu? Eu simplifico tudo, e aí a outra pessoa vai... Não, ela não mudou tudo. Esse negócio de evidência de hoje, eu disse, menino, isso é tudo besteira, mudou só o nome. Aí você pega assim, o que tiver a fumaça satisfaz, o que não tiver não satisfaz. Aí eu disse a minha lógica do que eu achava, né? Aí a gente foi-se embora. Aí lá vai a gente preparar os slides, e lá daqui a pouco, Luciana, pelo amor de Deus, tudo que eu disse tu esquece. Parece que é justamente ao contrário. Aquele que eu disse que a urgência era mais perto de cá, porque a gente ia para satisfação, aí bota pro lado de cá. É evidência que não tem o perigo. Olha, eu sei que foi tudo ao contrário. Não, mas está confusa a redação, porque ele primeiro dispõe de uma forma e você, entendi. Aí você vai andando. Assim, né? Aí ele começa a repetir tudo e parece que está tudo diferente do que estava no início. Está ruim demais, gente. Deixa eu só anunciar aqui que pediram os outros. Aqui, tá com essa confusão toda, não, porque a gente assim, não, vamos ler uns livros, né? Vamos ler só o código. Aí ela disse, eu vou ler o código, vou ler o livro. Eu disse, não, você tá certa, porque eu falei uma coisa que não tinha, acho, né, que não tinha nada a ver. Nem sei o que eu falei. Mas eu sei que no final a gente foi lá, inclusive essa obra aqui desse Delório eu não trouxe. Aliás, mentira, não, é porque ela é eletrônica. É um e-book, não sei se falem aí. Aí ele traz, assim, vai comentando de um em um. Aí a gente pegou nele lá, inclusive esse esquema que vai aparecer do desenho, né? O desenho sempre ajuda a gente extraiu dele. Ele até tem um balão a mais quando for aparecer embaixo, que ele chama de umas situações em que... Como é que ele diz lá, meu Deus, para não falar errado, né? Umas situações em que o legislador não foi expresso, mas que a gente já construía do ponto de vista da jurisprudência e dos sistemas mesmo de aplicação. Então, tutela provisória. Tem a de urgência e a de evidência, artigos de 294 a 310... No de 73, a gente tinha tutela provisória topologicamente disposta em mais de um ponto do código. Então, do ponto de vista sistêmico, a gente tinha lá no 273, depois vinha falar das obrigações de fazer, se não me engano, 461, né? E lá no processo cautelar. Porque a gente, depois foi que puxou lá para o 273 essa fungibilidade, se eu não me engano. Quem conhecer aí da história da legislação, que me fale, mas eu acho que foi isso. Na época da faculdade não tinha ainda, aí depois, eu lembro quando eu saí, ou quando eu estava na faculdade, veio essa parte da fungibilidade. Não antecipa, mas a cautela, né? Aí, fruto não só da redação sistêmica original, mas sobre a maneira de alterações legislativas já iniciadas na década de 90, de modo que o CPC de 2015 pretendeu unificar o tratamento dado, diz ele, né, na justificativa, a tais tutelas provisórias, já na parte geral, eliminando esse livro 3, que é a parte de cautela, então a gente não tem mais um livro específico de processo cautelar. Aí entra a urgência, né? E pode-se depreender o seguinte quadro sinótico. Esse quadro sinótico foi esse autor aqui, lá nesse e-book, que está na referência, vocês vão ver. Pronto, agora. Então, a espécie, lá o gênero, tutela provisória, aí ele divide em tutela de urgência e tutela de evidência. Na evidência, não haveria necessidade do perigo na demora. A evidência seria relacionada, então, ao direito, né? E o da urgência é que seria aquela clássica distinção que a gente fazia, e tem os dois. Tem o perigo na demora e tem a fumaça. No caso da... Aí ele chama ainda de antecipada aqui, mas eu acho que lá, não sei como a redação está, mas aí ele diz que existe... Antecedente, né? A espécie em que a gente está antecedente, que o outro falou, e é satisfativa, porque aí a gente vai entregar um bem da vida que se consumiu na entrega, e a cautelar a gente vai conservar. A gente vai acautelar aquela medida que a gente está antecipando, ela, na verdade, ela é de conservação. Gente, eu não tenho culpa desse quadrinho, está lá no e-book. Eu entendi assim, realmente a redação não é fácil do artigo. Talvez pela nossa limitação mesmo, não sei. Mas aí, doutor Sérgio, se vocês tiverem alguma pergunta que a gente possa até construir aqui junto, mas eu não sei se a gente vai poder, ou vai ter como satisfazer a leitura. Porque ele começa dizendo que ela será provisória, pode ser de urgência ou de evidência. Então, você tem a provisória de urgência
e a de evidência. A de urgência seria cautelar, que não existe mais, na verdade, né? E depois ele fala também em antecedente e no curso. Em vez dele separar tudo de uma e dizer como era, não. Ele falou primeiro isso, depois ele vem. Tutela de urgência, regula. Então ele junta as duas, depois ele separa. Na verdade, veja, se a gente for lendo devagar com as vírgulas, depois desse desenho, eu até compreendi. Porque ele faz assim, lendo devagar com vírgula depois do desenho. Ou seja, a tutela provisória de urgência, entre vírgulas, cautelar e antecipada, em caráter antecedente ou incidental, que já não está mais nesse desenho, porque antecedente ou incidental é antecedente logo inaudito lá no começo e incidental é o juiz estou pedindo agora. Mas lá na postulatória tem, então pode perguntar ao doutor Sérgio, antecedente, que ele vai falar semana que vem. Antecedente, tem antecedente e incidental. Aí então, mas aí já é, mas veja, porque eles misturaram justamente o momento do pedido, ou seja, antecedente e incidental. Aí separado entre vírgulas. Agora eu, com um lapisinho de aqui eu vou separar tudinho. Cautelar ou antecipada, porque aí a gente vai estar nessas duas hipóteses de tutela de urgência. A cautelar para conservar, que já é a lógica de acautelamento, e a antecipada para antecipar o bem da vida já na entrega satisfativa. E quando ele vai desdobrar, aí sim, eu acho que tem a ver com o que a gente conversou naquele dia, quando ele vai desdobrar aqui, não muda muito, ele pode até mudar os termos, a ideia da prova da verossimilhança, a ideia de algo que é mais concreto, porque isso é do nosso sentimento mesmo de ser do Instituto. Quando eu vou satisfazer já de pronto, é algo que está muito mais próximo de que ao final ele também teria. Então permanece essa condição interpretativa aí, mesmo que a redação seja esquisita. E na cautela não, na cautela diz, não, deixa esse negócio aqui que a gente vai guardar, passa a chave, para ver se no final de quem é. E aí o que eu acho que mudou, na verdade, é que existe agora uma tutela de evidência sem o perigo na demora. Mas que se eu não estiver enganada, tudo bem que dizem assim, que em Teotônio tem jurisprudência para tudo, né? Mas se eu não estiver enganada, eu já li a anotação lá, da época ainda do 273, que ele falava, não, a gente diz que os requisitos eram cumulativos, né? Fumaça e perigo. Mas já existia a Constituição Jurisprudencial que dizia, não, fumaça fumegante, o fogo pegando, não precisa ter o perigo. Eu já vi decisão nesse sentido, faz tempo. Porque é instrumental, na verdade, né? Se você vê que é uma coisa que realmente não tem para onde correr, não, mas não tem perigo, eu não vou deferir, uma liberação vai de FGTS, vou dispensar justa causa. E a gente argumenta o perigo bem assim, né? Não sei o que lá, está apresentando. Aí eu vou dizer, não tem perigo porque ele recebeu. A gente só não recebeu FGTS. Argumenta o perigo pela natureza da parcela. Salvo engano, a gente constrói assim, né? A gente diz que vai ter a fumaça, porque ele vai ter, em tese, ao final direito, porque a demissão é sem justa causa, está aprovada a verossimilhança, então pode satisfazer, é satisfativa. E o perigo na demora não, porque a natureza é alimentar, então se é alimento tem que comer, comida é urgente, mas assim, na verdade, a gente trabalha muito mais trabalha muito mais numa evidência do que numa urgência. Assim, existe uma urgência, uma premissa de que ele receba aquilo porque é alimentar. Eu acho que ainda cabe essa argumentação. Mas existem casos, que eu não vou saber dar exemplo melhor do que isso que a gente está dando, que pode ser que a evidência resolva e aproxima a solução. É mais rápido, né? Você resolveu aquela parte, mas é sem o perigo. Agora, graças a Deus que alguém desenhou esse desenho aí e que tem doutor Sérgio. Por exemplo, eu me lembro aqui de um caso, digamos que seja uma alteração na CTPS, que não haja controvérsia, alguma coisa assim, e a parte requeira, você vai dizer assim, mas isso não é urgente. Né? Mas não é evidente, a pessoa quer, por alguma forma, uma qualificação profissional até para conseguir um outro emprego, mas de logo, olhando que ele não é urgente, né? Na acepção da palavra. Mas não há dúvida, não há nenhum problema, você pode deferir sem que haja essa urgência. Foi um exemplo que me ocorreu agora. A gente pode até, eu acho que dá tempo da gente ler junto, se quiserem, talvez já tenham tido essa curiosidade de ler. A gente leu aí o parágrafo único, tutela provisória requerida em caráter incidental, independentemente do pagamento de custos, então incidental aquela que não foi do começo. Sim. Tem aqui. Sim, a carta de apresentação. Agora a norma coletiva prevê aquela carta de referência, né? Quando a pessoa dispensar o documento previdenciário, PPP, por exemplo. O rapaz é jovem, não vai se aposentar agora, então não tem urgência dele receber o PPP. Mas a empresa concorda, pronto. Né? Tem. Enfim. Aí, é evidente. Um dia um amigo disse assim, não, porque eu fui assistir uma palestra e disseram assim, que tem tutela de urgência e de evidente. A de urgência é quando é urgente, a de evidência é quando é evidente. Eu estava com medo de dizer isso aqui a vocês. Ele está quase dizendo isso. Ele saiu revoltadíssimo. Eu saio daqui para escutar que tutela de urgência é urgente, tutela de evidência é evidente. Aí a gente encontrou esse e-book aí, que eu espero que ele esteja certo, e o doutor Sérgio vai poder confirmar para vocês. Vamos lá? Posso ir? Vai. Pode ir? Não, nem perguntou, vai.
saneamento de vício e princípio da não surpresa. Acho que a gente falou um pouquinho lá no começo, né? Obrigatoriedade de a parte ter a oportunidade de corrigir um vício, se possível, antes da decisão que extingue o feito sem resolução de mérito, sem julgamento de mérito, no caso, né? Embora não existisse relação expressa, a redação expressa nesse 284, relacionando, na verdade, com a obrigatoriedade de prévia oportunidade da emenda, para posterior extinção, observa-se que o 317 do CPC remete às hipóteses de vícios sanáveis. Ele diz quais seriam, né? Mas lá, de alguma maneira, eu acho que a gente já conseguia ver essa questão quando fosse em termos de emenda de inicial. É que esse da emenda nem todo mundo aplicava, né? Havia extinção sem oportunizar e ainda há. Porque lá né? era restrito mais à inicial. E nesse caso aqui é como se ele estivesse irradiando isso para o processo. Aí o 317 fala o seguinte...